Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos. A nossa aula de história de hoje é sobre o Brasil colônia, período em que o Brasil foi colonizado por Portugal, de 1500 a 1822. O período colonial, então, a exploração do território brasileiro iniciou em 1530, quando o rei de Portugal organizou a primeira expedição, o objetivo da colonização. Essa foi comandada por Martim Afonso de Souza. Os objetivos principais eram povoar o território brasileiro, expulsar os invasores e iniciar o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil. As capitanias hereditárias foram organizadas com o objetivo, então, de começar a exploração do território brasileiro. Como vocês podem observar aqui no mapa, todo o território brasileiro, que foi definido pelo Tratado de Tordesilhas, ele foi dividido, então, em capitanias hereditárias. A capitania hereditária que rendeu mais lucros para o território, para o rei de Portugal, foi a capitania de São Vicente, no estado de Pernambuco. Produziu-se grande quantidade de açúcar no estado de Pernambuco. Os governos gerais, após a tentativa fracassada de estabelecer as capitanias hereditárias em todo o território brasileiro, a coroa portuguesa estabeleceu no Brasil o governo geral. Era uma forma de centralizar e ter mais controle da colônia. Então, cada capitania hereditária tinha o seu governo geral, que fornecia todas as informações e controlava tudo para o rei de Portugal. O açúcar e os engenhos. A base da economia colonial era o engenho do açúcar. O senhor de engenho era um fazendeiro, proprietário de grandes quantidades de terras, onde se produzia o açúcar, e destacou também a produção do tabaco e do algodão. As plantações ocorriam no sistema de plantation, ou seja, as grandes fazendas produtoras do açúcar era o único produto, então, assim, que rendia grandes lucros. Então, se produzia em grande quantidade de açúcar com objetivo de exportação. Era baseada a produção do açúcar também no trabalho escravo. Então, visava o comércio exterior, a produção do açúcar. A sociedade açucareira era patriarcal, ou seja, o senhor de engenho exercia um grande poder familiar, social e político. As mulheres não tinham poderes políticos. A participação das mulheres era apenas cuidar do lar, dos filhos, e os escravos, então, que, como vocês podem observar aqui na imagem, que forneciam prestavam toda a atenção, faziam todo o trabalho aí também nas casas dos senhores de engenho. A escravidão era uma prática muito sofrida para os negros, que foram trazidos da África nos navios negreiros. A vida do escravo era muito trabalho e sem remuneração. Os castigos físicos eram constantes, desumanos. Havia muito preconceito contra os negros. As fugas, revoltas, então a formação de quilombos. Os quilombos eram para onde os negros fugiam, dos castigos provocados pela escravidão. Muitos negros até morriam nesses castigos. O quilombo mais conhecido foi o Quilombo dos Palmares, que teve como líder Zumbi. As missões eram expedições, então, organizadas pelos jesuítas. Essas missões eram uma forma de aldeamento dos indígenas, que tinham o objetivo de catequizar os índios, evangelizar os nativos indígenas. Essas missões eram lideradas pelos padres jesuítas, que vieram com os portugueses. O bandeirismo, as bandeiras, eram expedições particulares que partiam de São Paulo durante os séculos XVI, XVII e XVIII, que geralmente essas expedições, as bandeiras, percorriam os leitos dos rios, que inclusive foi no século XVII que os bandeirantes chegaram aqui na cidade de Goiás.
que tinha como objetivo encontrar o ouro. Praticava então a mineração no século XVII, já esses bandeirantes. Então, percorreram grande parte do território brasileiro em busca do ouro. O tratado e as fronteiras. Como vocês podem observar aqui no mapa, o mapa aqui do Brasil já está praticamente definido. Foi assinado um acordo em 1750. Em 1750, Portugal e Espanha assinaram um novo acordo chamado Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, em 1750, que praticamente definiu o território atual do Brasil. A mineração, a descoberta do ouro nos séculos XVII, XVIII, vai provocar uma profunda mudança na estrutura do Brasil colônia. Então, para administrar a região mineradora, foi criada em 1702 a independência das minas. Então, esse órgão foi responsável por fiscalizar toda a produção do ouro e enviar para Portugal, então. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida estou à disposição de vocês.